Projeto Estudando em Casa, semana 20. Componente curricular matemática. Medidas de comprimento. No dia a dia, usamos muitas unidades de medida de comprimento, como, por exemplo, a largura de uma mesa, a altura de um armário, o comprimento de alguma coisa, ou até mesmo a distância entre lugares. No início, usávamos partes do corpo, como os pés e mãos, cujos comprimentos passaram a ser as primeiras unidades de medida, o palmo e o pé. Quais foram as primeiras referências de medida? Ao se organizar a sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para pescas, e com isso a necessidade de medir aumentava. Assim, usaram as partes do próprio corpo como referência de medida, como o comprimento do pé, a largura da mão ou a grossura do dedo, o palmo e a passada. Algumas dessas medidas são a polegada, o palmo e o pé. O pé servia para medir o comprimento em passos. E a mão bem aberta serve para medir o palmo. Já o polegar, ele serve para medir comprimentos em polegadas. Com o passar do tempo, notou-se que precisava adotar medidas de unidades padronizadas. Então, por volta de 1790, o metro foi escolhido como unidade de medida padrão para expressar medidas de comprimento. O metro, ele é utilizado para medir comprimento ou até mesmo distâncias. Vamos ver alguns exemplos? O meu passo, ele mede 1 metro de comprimento. Olha, já temos uma unidade de medida. Vamos ver outra? A distância da minha casa até a escola é de 500 metros. Viu só? Indicamos a distância com a unidade de medida por metro. O metro, ele é representado pela letra M. O metro, ele é a unidade fundamental de medida de comprimento. Para obter essa unidade de medida, podemos usar alguns instrumentos. A fita métrica, por exemplo, usada muito por costureiras. O metro articulado. A régua graduada. A trena, utilizada bastante por pedreiros. O metro é a unidade mais adequada para expressar a altura de uma pessoa, por exemplo. O comprimento ou largura de algum lugar, um cômodo de uma casa. Também pode expressar a altura de um viaduto, por exemplo, que pode evitar esse tipo de acidente. A altura de um prédio. Essas unidades de medidas padronizadas foram inventadas para evitar confusão. Porque imagine só, cada pé tem um tamanho. Daí uma pessoa com o pé grande media, depois uma pessoa com um pé pequeno media. E isso não dava certo. Medidas de comprimento padronizadas, ou seja, ela sempre vai manter um padrão, elas não mudam. Agora você conheceu as medidas de comprimento. Qualquer dúvida, chame sua professora no seu período de aula. Até a próxima! Tchau, tchau!